A leitura da epístola extraída do Atos dos Apóstolos 2, 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de vento que soprava impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes destacadas línguas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo os impelia a se exprimirem. Havia então em Jerusalém judeus, homens religiosos que aí habitavam, de todas as nações que existem sob o céu. Ouvindo-se este ruído, ajuntou-se muita gente e ficaram todos assustados, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: porventura não são galileus todos estes que estão falando? Como é que os ouvimos falar cada um em nossa língua materna? Nós, partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, várias partes da Líbia, próximas de Cirene, e os ouvimos, e os vindos de Roma, tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, os ouvimos anunciar em nossas línguas as grandezas de Deus. O Evangelho segundo São João 14, 23, 31. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que ouvis não é doutrina minha, mas de meu Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho dito, permanecendo convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai há de enviar em meu nome, vos ensinará tudo e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A paz vos deixo, a paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo vou-la dá. Não turbe o vosso coração, nem se assuste. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amasseis, certamente vos alegrareis de eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que isto suceda, para que, quando acontecer, tenhais fé. Eu não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo. Em mim não terá parte alguma, mas é para que o mundo conheça que amo o Pai e que faço assim como o Pai me ensinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja de novo. Hoje, domingo de Pentecostes, a Santa Igreja celebra a festa de Pentecostes. Vem da palavra grega que significa 50 dias. Do primeiro domingo da Páscoa até o dia de hoje, soma-se exatamente 50 dias. Pentecostes é uma festa que está muito ligada à Páscoa. Não é uma festa independente à Páscoa. Ele é o ponto culminante desta
desse período pascal. Assim como o tempo do Natal teve a Epifania de Nosso Senhor, que celebramos ao 6 de janeiro, assim também no tempo pascal existe a Epifania do Espírito Santo em Pentecostes, no dia de Pentecostes, no dia de hoje. Na Páscoa, nascemos de novo pelo batismo como filhos de Deus. Como meninos recém-nascidos, só pedíamos o leite maternal da Eucaristia. Crescíamos na casa paterna da Igreja, felizes e despreocupados como crianças. Entretanto, chegamos à madureza. No sábado de Páscoa havia os batismos, solenes dos catecúmenos. E aquele período, então, era o período assim que, como se fosse o período que as crianças vivem ali na tranquilidade, na inocência, na paz, na proteção total dos seus progenitores, mas precisa chegar ao tempo da maturidade, e isso se realiza em Pentecostes, quando vem o Espírito Santo, e ali é que se realiza a crisma dos apóstolos e dos discípulos. Então, a partir dali, eles estão maduros, estão perfeitos, se tornaram perfeitos cristãos, se tornaram adultos para a graça de Deus, para enfrentar os embates da vida, para poder dar maior glória a Deus. A Igreja Nossa Mãe não tardou em nos advertir que este tempo passou, esse tempo passa, aquele tempo provisório de recém-batizados, e que nos adverte que somos neste mundo peregrinos e estrangeiros, e é necessário, e nos faz entender que é necessário sofrer e suportar provações. Em Pentecostes fomos declarados maiores. A madureza e a confirmação, a crisma, significa bastante esta realidade. Somos maiores. A partir de Pentecostes, somos maiores. No Antigo Testamento havia uma festa celebrada também, chamada Pentecostes, que era uma festa de ação de graças a Deus pela boa colheita, e um memorial da promulgação da lei antiga, do Antigo Testamento, no Monte Sinai.
E era uma festa muito concorrida. E é justamente nesta mesma ocasião que Nosso Senhor dá o Espírito Santo prometido à igreja. Por isso vemos aquela multidão de homens estrangeiros que havia naquele momento em Jerusalém. E como a providência vai abrindo os caminhos para que seja difundido a boa nova, o Evangelho. Fala-se que havia pessoas de todas as partes do mundo ali presentes, entre judeus e prosélitos, judeus e convertidos ao judaísmo. Certamente facilitou muito quando os apóstolos partiram para as regiões longínquas a aceitação da Boa Nova, a aceitação do Evangelho, porque aqueles estrangeiros voltaram para suas terras e também já foram anunciando esta Boa Nova. No Pentecostes do Novo Testamento é promulgada a fundação da igreja. Começa também o trabalho e a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da igreja. Ele é o princípio vital para a igreja e para as almas. Nosso Senhor prometera: vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos, e enviarei outro Paráclito, outro Consolador. Ele vos fará entender todas as coisas que vos ensinei, e ele ficará eternamente convosco e com a igreja. Há 3 lugares na igreja em que o Espírito Santo age particularmente: no confessionário, no púlpito e no altar. Acima destes 3 lugares, o Espírito Santo paira invisivelmente. É pelo Espírito Santo que é conferido aos sacerdotes o poder de perdoar os pecados. Nosso Senhor, depois da Páscoa, naquelas aparições, aparecendo no meio deles, soprando sobre eles, sobre os discípulos, sobre os apóstolos, diz: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, e os pecados que perdoardes serão perdoados. Então, é pelo Espírito Santo que os padres recebem o poder de perdoar os pecados. A pregação é também obra sua. A pregação não é uma simples palavra do homem, é a palavra do próprio Deus.
E assim, naquele primeiro momentinho dessa ação do Espírito Santo na igreja, vemos esta eficácia da pregação. Logo que desce o Espírito Santo, aqueles homens, vendo aquele ruído forte, aqueles estrangeiros, se dirigem para aquele local e escutam ali, cada qual em sua língua, aqueles homens dentro daquela casa falando. Ficam muito espantados. E São Pedro, que agora, uma vez formada a igreja, uma vez promulgada a igreja, já se destaca oficialmente como o chefe e já praticando o magistério, sai para explicar àqueles estrangeiros que não é uma ação humana, não é por bebida, não é por embriaguez que eles falam daquela forma, mas é pelo Espírito Santo. E São Pedro faz uma pregação do dogma da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ao que 3 mil estrangeiros, 3 mil pessoas se convertem com essa pregação de São Pedro e são batizados. É claro, esse exemplo de que o Espírito Santo age na pregação de maneira variada, ainda que de maneira variada, porque naquela mesma Jerusalém, ali estava Caifás, Anás, Pilatos, mas não foram tocados, não foram atraídos, ou melhor, não se abriram para receber a boa nova, resistiram ao Espírito Santo. O terceiro lugar e principal onde age o Espírito Santo na igreja é na Santa Missa. Assim como outrora a santa humanidade de Cristo foi formada pelo Espírito Santo, assim é o Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo no altar. Se fala festa do Espírito Santo de uma forma imprópria, porque não se celebra particularmente a festa de uma das 3 pessoas divinas, mas celebra a ação destas pessoas, porque sendo Deus uno e trino, nunca age independente só uma pessoa da outra. Isto é, sempre que uma pessoa haja, as 3 conjuntamente atuam, mas por atribuição se diz que o Pai é o Criador, o Filho é o Redentor e o Espírito Santo é o Santificador. Então, a ação de santificar as almas, a ação do amor é próprio, atribuída ao Divino Espírito Santo,
no comecinho do Evangelho, reza assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos a ele, e nele faremos nossa morada. Observe esta palavra: veremos a ele, veremos aquele a quem o Pai ama, veremos quem é que virá. As três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta é uma realidade muito profunda. Esta habitação, esta inabitação também pode se chamar inabitação da Santíssima Trindade na alma em estado de graça, na alma que foi batizada, ou na alma que tendo pecado depois do batismo, foi reabilitada por uma boa confissão. Esta habitação da Santíssima Trindade na alma é muito mais profunda. Esta adoção que nosso Senhor faz para com a alma em estado de graça é muito mais profunda do que uma dotação de uma criança pelos pais adotivos, porque esta alma passa a fazer parte da realeza de Deus, passa a ficar deiforme, semelhante a Deus, passa a ser realmente um trono da Santíssima Trindade, passa a ficar semelhante a Deus. E por isso que a alma nunca esgota o caminho de perfeição, sempre tem mais campo para ela se aperfeiçoar, porque na medida que esta alma em estado de graça vai se aperfeiçoando, esta presença da Santíssima Trindade vai sendo mais aumentada. É o que chamamos de graça santificante. Aquele aspecto, aquele esplendor, aquela forma espiritual que a alma vai tomando de semelhança a Deus. Em alguns santos, essa presença ficou bastante visível. Conta-se daquele juiz que, visitando o Santo Curadás, e quando voltou, os seus lhe perguntou: o que o senhor viu em Ars? E ele respondeu dizendo: vi Deus no homem. Vi Deus no homem. E esse aspecto sensível do semblante dos santos, eles inspiram, eles transmitem uma coisa mais profunda. O olhar de um santo não é um olhar comum, é muito marcante, que seja bem claro aquela presença diferente de um semblante, onde a alma realmente está perfeitamente unida a Nosso Senhor, está muito elevada,
elevada pela graça de Deus. De modo contrário, vemos também as feições, os semblantes dos homens entregues ao pecado, como são feios, como são deiformes. Então, o grande desejo que tenho é que procuremos manter, conservar, preservar esta presença na alma, esta semelhança da alma a Deus, porque nosso Senhor, Ele deseja ardentemente que o homem o ame, o que deixava Santo Agostinho um tanto sem entender como é possível que Deus ordene que o homem o ame, porque não era para ser assim, porque Deus é infinito, Deus é perfeitíssimo, e o homem é uma mísera criatura. Era para o homem suplicar e muito para poder conceder, lhe ser concedido esta grande honra, mas não, nosso Senhor já se antecipa e faz questão que o homem o ame. Então, aquele que guarda minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. Pedindo a todos os santos ali presentes em Pentecostes, e todos os santos que honraram todo o seu ser, com a presença do Espírito Santo. O corpo é o invólucro da alma, é a casa da alma, e portanto também deve ser honrado também o nosso corpo, porque o nosso corpo também é casa do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Então não pode ser profanado. Uma vez batizados, foi consagrado a Deus e foi elevado à honra de hospedar o Espírito Santo. Então, de forma nenhuma se admite a profanação de um lugar santo. De forma alguma se admite a profanação de um lugar consagrado ao Espírito Santo. Então pedimos a todos esses santos que viveram assim e que esse corpo, uma vez elevado a esta perfeição, já aqui na terra, deverão surgirem gloriosos na ressurreição. E por isso que são honrados as relíquias dos santos, os ossos dos santos, parte dos santos, os membros dos santos, já por causa dessa realidade, foram aqui na terra membros vivos de Jesus Cristo e templo do Espírito Santo, e deverão surgir gloriosos para a vida eterna no fim do mundo. Pedimos à Santíssima Virgem, que foi esposa fidelíssima do Divino Espírito Santo, que nos auxilie em todos os seus méritos, e todos os santos dos céus, que nos dê esta gratidão, nos dê essa força em este dom, e nos manter nesse estado de sempre estar honrando o Espírito Santo no nosso corpo e na nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.